Para completar, São Paulo e as negociações com o Crespo, qual a programação do tricolor para com o seu novo técnico? As últimas do mercado, bastidores, finanças. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Hora de falar sobre o São Paulo, quero te explicar como é que vão funcionar os primeiros dias da era Hernan Crespo. O argentino, que ainda não foi anunciado, já tem um acordo fechado com o tricolor, e esse anúncio só não aconteceu, até porque não há pressa. Reapresentação do elenco está marcada apenas para o fim desse mês. A partir da próxima segunda-feira, o Crespo já é esperado em São Paulo, mais especificamente no CT da Barra Funda, onde o São Paulo costuma dar seu expediente. A ideia é que o Crespo seja apresentado a todos os dados de atletas que o São Paulo tem em mãos, até para que seja feito um planejamento. Crespo, você quer contratar quais jogadores? Qual você acha que são as necessidades e carências? Essa avaliação pretende ser feita antes do início dos treinos, para que o São Paulo possa desligar e negociar atletas que não fazem parte dos planos do argentino e para que o São Paulo tenha alguns dias para buscar reforços antes de 10 de julho, quando a janela reabre no futebol nacional. É certo que o São Paulo vai ao mercado em busca de pelo menos 2 ou 3 contratações. A única contratação já feita de Juan de Neno agrada ao Crespo enquanto técnico do Al-Dail do Catar. Crespo tentou a contratação do jogador que na época atuava no futebol mexicano, não houve acordo exatamente porque o clube mexicano não quis negociá-lo Pumas. Então esse não é um problema. E aí é bom lembrar que na primeira passagem do Crespo pelo São Paulo, um dia antes do anúncio dele, o São Paulo anunciou a contratação do Bruno Rodrigues, que era um jogador na época da Tombense. O Crespo, por não ter indicado esse atleta, não fez muita questão de utilizar o Bruno Rodrigues. No final das contas, ele esteve em campo em apenas 7 partidas, não foi aproveitado e acabou se mudando por empréstimo para um clube de Portugal, o Famalicão. Foi muito bem por lá, voltou para o Brasil para jogar no Cruzeiro, onde também foi bem até ser comprado no Palmeiras. Acabou que ele não conseguiu jogar por conta de 2 cirurgias diferentes. Você não acha que os líderes do elenco do São Paulo não estão jogando nada para exigir alguma coisa? Não acredito, Maicon, não é muito do perfil do Lucas Moura e do Oscar, tá? São 2 caras muito sérios, são 2 caras com história dentro do São Paulo, eles até tinham possibilidade de jogar por outro clube, foram para o São Paulo também por opção deles, enfim. Não estão jogando porque se machucam demais, e se machucam demais também por conta da idade. A boa notícia para o São Paulino é que o Oscar, o Lucas Moura, o Luiz Gustavo e até o Ferreirinha, todos vão estar à disposição do São Paulo na volta desse período de paralisação, tá? Então o Crespo vai poder contar com todos à sua disposição, quase todos, né? O Caleri ainda não vai estar legal. E só mais uma sobre o São Paulo, que vocês tinham me perguntado, mas eu acabei não respondendo. Vocês queriam saber se a punição, se o cartão amarelo, a suspensão por cartão amarelo aplicada ao Zubeldia na primeira partida das oitavas de final da Libertadores contra o Atlético Nacional valeria para o Crespo, né? Eu disse que não faria muito sentido, mas que eu ia consultar. E aí o Salve me respondeu ainda no dia, que ele respondeu depois da live. Então eu não consegui contar para vocês durante a live. A punição, nesse tipo de caso, ela é individual, é específica para cada profissional. Então quem está punido é o Zubeldia, não o Crespo. Então o Zubeldia, quando assumir algum clube que dispute Libertadores, ele vai estar impedido de participar do primeiro jogo da Libertadores. Já o Crespo chega sem qualquer restrição no São Paulo, tá bom? Perguntando se o Biel vai para o São Paulo. O São Paulo é um dos interessados, existem negociações, mas a gente não sabe nem se o Sporting vai topar emprestá-lo. Boa noite, Nicola. Quando o Crespo vai assinar com o São Paulo, isso vai ter contratações? Vai ter contratações. São Paulo deve contratar pelo menos 2 jogadores, tá? Já com o aval do Crespo. O Crespo está fechado com o São Paulo, os caras estão acertando burocracias, inclusive o planejamento do São Paulo para com o Crespo prevê o desembarque dele na segunda-feira da semana que vem. Você vai se perguntar, mas Nicola, o São Paulo só volta a treinar no fim do mês. Pois é, a ideia do São Paulo é antecipar a chegada do Crespo para que ele já possa estudar o atual elenco do São Paulo. Crespo, você vai contar com quem? Quem você não conta? Quem que a gente pode negociar? Quem pode ser usado como moeda de troca? Então, tudo isso vai ser debatido a partir da próxima segunda-feira. Isso já pode existir através de ligações, videoconferências e tal, mas o Crespo vai mergulhar no mundo São Paulo a partir da próxima semana, a expectativa é de que ele chegue na segunda-feira, tá bom? Alguma notícia do São Paulo? Anselmo, estava contando agora há pouco que o Crespo é esperado na próxima segunda-feira, ou a partir de segunda-feira.
O São Paulo, além do Dineno, vai contratar no mínimo mais 2 jogadores, mas antes de sair a caça, o São Paulo quer entender com o Crespo quais são as carências do elenco. E também ouvir indicações do treinador. Deixa eu contar só mais uma. Eu confesso que eu fiquei preocupado com o futuro do Dineno, né? Porque quando o Crespo foi contratado pela primeira vez no São Paulo, um dia antes da chegada do Crespo, o São Paulo contratou o Bruno Rodrigues, que hoje é jogador do Palmeiras. O fato dele não ter indicado fez com que o Crespo meio que escanteasse o Bruno Rodrigues. O Bruno jogou 7 partidas com a camisa alviverde. Perdão, com a camisa do São Paulo sob o comando do Crespo. O Crespo não dava moral nenhum para ele. Até que o Bruno pediu para ser negociado, foi jogar no Famalicão, arrebentou por lá, foi para o Cruzeiro, arrebentou também no Cruzeiro e acabou sendo comprado pelo Palmeiras, onde não joga por causa de 2 cirurgias. Em relação ao Dineno, não vai haver esse problema, porque, embora o Crespo não tenha participado da negociação do Dineno, enquanto técnico do Al-Duail do Catar, o Crespo tentou levar o Dineno, que jogava no Pumas do México, na oportunidade, tá bom? O Crespo vai ser anunciado hoje. Ítalo, não há muita pressa no São Paulo, até porque não tem jogo para ser disputado, a reapresentação do elenco acontece só no final do mês, mas você não precisa ter preocupação, o negócio está fechado, tá? Os Alves perguntando se Bial no Tricolor, se tem informações, eu posso dizer que existe o interesse e existe uma negociação, mas tudo depende da opção do Sporting. O Sporting, que é dono dos direitos econômicos, ainda não definiu se aceita emprestar ou se vai partir para um negócio apenas de compra. O Rivanildo Carvalho, boa noite, Nicola. Alguma novidade sobre contratação do novo técnico do São Paulo? Rivanildo, de Presidente Epitácio. O Crespo ainda não foi anunciado, mas está fechado. Fica tranquilo e despreocupado, tá? Boa noite, Nicola. Mais uma pessoa perguntando sobre a contratação do Crespo, no caso o Rafael Antonini. A Ana Rodrigues está nova que o Crespo será anunciado hoje. Eu não consigo cravar para você a data do anúncio do Crespo. O que eu posso assegurar é que o martelo está batido, está fechado. A única coisa que faltava era o São Paulo ser comunicado pelo Crespo em relação a qual a comissão técnica dele. E é uma decisão do Crespo, nada passa pelo São Paulo, tá? O valor está acertado, o São Paulo paga ao Crespo um valor e paga um valor fixo para a comissão. E aí o Crespo é quem vai manusear essa comissão usando a grana que já está combinada entre o São Paulo e ele. Tá bom? Bora falar agora sobre Hernan Crespo. Por que o São Paulo ainda não anunciou o técnico argentino? Venho contando para vocês que desde domingo já havia um acordo verbal. Na segunda-feira as partes acertaram os últimos detalhes e todo mundo imaginava que entre segunda e terça-feira ocorreria o anúncio, algo que não aconteceu. Já tem torcedor São Paulino imaginando que pode ter havido alguma reviravolta e o Crespo correu o risco de não ser contratado. Antes de gravar esse vídeo, na manhã dessa quarta-feira, confirmei com uma fonte importante do São Paulo o que está acontecendo. A pessoa disse, abre aspas, estamos com calma, analisando a cláusula do contrato, não há pressa, até porque o São Paulo só se reapresenta no fim do mês, fecha aspas. Essa mesma pessoa de São Paulo deu a entender que está tudo absolutamente certo entre São Paulo e Crespo. Os caras estão nos departamentos jurídicos do São Paulo e advogados do Crespo, analisando minutas do contrato, trocando documentos para que o anúncio possa acontecer. Se o Crespo precisasse iniciar o trabalho já, é certeza que ele já teria sido anunciado. Como há essa folga por conta do período de férias dos atletas, não existe tanto estresse e dá para cravar que o Crespo será treinador do Tricolor, vínculo até dezembro de 2026, ele chega para ganhar basicamente o mesmo a que tinha direito o Zubeldia. A grande diferença é que o Tricolor vai parcelar uma dívida de cerca de 3 milhões de reais que tinha com o Crespo da primeira passagem. Essa grana vai ser paga como luvas ao longo do tempo de contrato. Só uma coisa importante, a única definição que ainda não existiu é sobre os membros da comissão técnica do Crespo. O Crespo está decidindo isso de forma individual, mas já dá para descartar que Alejandro Corran, preparador físico que esteve com Crespo em sua primeira passagem no Morumbi, seja contratado mais uma vez. Bora te atualizar agora sobre Biel, atacante brasileiro de 23 anos de idade que pertence ao Sporting. Já havia contado para vocês que São Paulo, Atlético Mineiro e Botafogo haviam demonstrado interesse. Podemos acrescentar mais 2 clubes, o Corinthians e o Vasco da Gama. O Vasco, inclusive, já apresentou uma proposta oficial de empréstimo por uma temporada com opção de compra. E a gente deve ter novidades ao longo dessa quarta-feira, quando o Frederico Moraes, que é representante do Biel, terá um encontro com o pessoal do Sporting. Essa reunião virtual aconteceria na terça-feira por conta de problemas internos. O Sporting precisou adiar esse papo para quarta-feira. A ideia é entender se o Sporting só topa negociá-lo em definitivo
ou também aceita um empréstimo. Corinthians demonstrou a intenção de contratar o Biel pela falta de jogadores com essa característica de velocidade e drible. Se o Sporting permitir um empréstimo, o Corinthians vai entrar forte na briga com o São Paulo, Vasco da Gama e o Galo. O Botafogo havia demonstrado interesse antes do Super Mundial e em meio à disputa lá nos Estados Unidos, dá para dizer que o Botafogo se afastou um pouquinho dessa negociação. Prometo ficar de olho na novidade, e qualquer novidade conto para vocês. Combinado? Então é isso aí, rapaziada. Ficamos com o nosso giro de notícias do São Paulo atualizadas. Se você gostou deste conteúdo, já chega aqui deixando aquele like maroto e para fortalecer a gente já vai se inscrevendo neste canal para fortalecer legal. Top demais, hein? Espalha para geral esse vídeo, manda nos grupos de WhatsApp para todo o tricolor ficar ligado nas últimas notícias do São Paulo FC. Tamo junto, até o próximo vídeo, vamos que vamos.